Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos. Olá, sardinhas e sardinhos, eu perdi a voz hoje, infelizmente, mas não poderia deixar de assumir esse compromisso com você, já que a gente começou na semana passada com muito sucesso, muita gente escutando, quero agradecer a participação de vocês, bem legal. Lembrando que sardinhas, é o nome que a gente dá para aquele investidor iniciante no mercado, e aqui é o lugar onde você, iniciante, vai se encontrar com os tubarões, aqueles que realmente conhecem de fato o mercado e vão te ajudar a navegar por ele. E hoje a gente traz um tema praticamente novo no Brasil, mas muito forte, mas já bem mais forte ainda no mundo, que é o tema das criptomoedas, e os criptoativos e o tal do Bitcoin, Para quem não conhece nada disso e não entende do que eu estou falando, a gente vai chegar nesse ponto. Mas antes, para quem está achando, que eu tenho um preconceito, o que é isso, meu Deus, eu queria já indicar aqui, que se você não sabe, já existe um fundo de criptomoedas no Brasil, já existem vários lá fora, e aqui no Brasil um fundo que é um instrumento super regulado, pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e a CVM permitiu que esse fundo acontecesse no mercado brasileiro. Ou seja, se você achava que não é coisa de gente séria, sim, é coisa de gente séria, até porque eu tenho alguém bem sério aqui na minha frente, que é o Alexandre. Alexandre, eu vou te pedir para falar o seu sobrenome, porque eu não vou conseguir. Bom, boa tarde a todo mundo. Primeiro, um prazer aí pelo convite. Eu chamo Alexandre Vassarelli. Vassarelli, é fácil. Aqui tem um monte de H, L, Y, I aqui no meio, mas legal. E aqui também, que é da BLP Asset, que é a gestora que fez esse fundo de criptoativos brasileiro, usando, em primeiro lugar, fizeram um com 100% em criptomoedas, que era autorizado só para investidores multimilionários, Mais recentemente, em setembro do ano passado, a CVM, que é esse órgão regulador, ela omitiu, omitiu é lindo, emitiu, qual que é essa palavra? Enfim, ela fez um ofício circular em que ela fala, ela abre um espaço, ela na verdade dá um aval, ainda que de uma forma um pouco discreta, para um fundo no Brasil que investe em criptomoedas lá fora, Ela deu a entender que aqueles 20%, ela falou de fato, que aqueles 20% que o fundo pode investir no exterior, não tem problema nenhum que eles sejam investidos em criptomoedas. Não é isso, Alexandre? Tá certo? É exatamente isso. Eu acho que a ideia inicial nossa foi trazer esse mercado de criptoativos para o público leigo. Então, a gente começou com um produto para um cliente de mais de 10 milhões, que é o famoso investidor profissional, mas a nossa objetivo final era ter um fundo de varejo. E a gente já está completando 6 meses do fundo de varejo, estamos com 1 ano e 4 meses do de atacado, e esse fundo ele está em 80% no CDI, e 20% em cripto, que é o que a legislação permite e o que a gente acha que é super adequado para quem tem pouco conhecimento, porque o mercado de criptoativos ele tem um nível de volatilidade totalmente diferente dos outros. Então, eles trouxeram esse fundo para o mercado, que é o BLP Criptoativos Multimercados, que está distribuído na Genial, não é isso? Isso, a gente tá sendo distribuído pela Genial e pela Orama. E pela Orama, legal. E aí, por que eu trouxe o Alexandre aqui, E aí que eu estava falando que ele é uma pessoa séria, não concluir, ele montou junto com ex-executivos, todo mundo muito sênior de mercado, então ex-Garantia, ex-Credit Suisse, que é um banco internacional muito grande, então o Glauco Cavalcante, o Axel Blickstad, só tem gente com um sobrenome fácil de falar aqui nessa gestora. E o próprio Alexandre, eles se juntaram, eles que são do mercado mega tradicional, e criaram um fundo de criptomoedas, Para discutir esse tema, eu trouxe aqui também, aqui com a gente, o Nicolas Sack, que cuida da publicação de criptomoedas e é o especialista em criptomoedas da Empíricos. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Lu. Obrigado pelo convite. Então, a gente está aqui só com gente realmente conceituada para falar do tema. E o Nicolas vai me ajudar aqui, porque eu só ia saber fazer pergunta fácil para o Alexandre, ele vai me ajudar a tratar de temas um pouquinho mais complexos. Mas vamos começar pelo básico. Alexandre, a minha pergunta inicial para quem está aqui com a gente e ainda não entendeu muito bem, você consegue explicar em poucas palavras o que afinal é um criptoativo, o que isso representa para o mercado? Então, acho que o principal está no nome, cripto. Cripto são códigos criptografia, ou seja, segurança. Então, botaram um ovo de pé, basicamente. Eles conseguiram encontrar uma forma de você fazer uma transação com alguma pessoa em qualquer lugar do mundo, sem você saber quem ela é, sem ela saber quem é você, com total segurança. Isso tem uma potência que é sem fantástica. precisar de um banco.
sem precisar de direto. É o que eles chamam peer-to-peer. É você com ele, você não sabe quem ele é e não tem problema nenhum de segurança. Então você liquida uma coisa com alguém da Estônia e funciona. E com tranquilidade de que aquilo de fato aconteceu. Exatamente, segurança total na transação. Você não tem como quebrar essa tal da criptografia. E a criptomoeda que ficou mais famosa, né, foi o Bitcoin, né? Por que esse fenômeno aconteceu e o que isso representa de fato? Ela de fato é a criptomoeda ideal, a criptomoeda dos sonhos ou não? Ela é o ovo de pé. Então ela é a primeira, ela é a conjunção de vários astros se alinharam e conseguiram empacotar uma coisa que até então nunca ninguém tinha conseguido. E ela é tão bacana que a gente nem sabe quem inventou. Que louco, né? Eu acho que é muito interessante porque isso mostra o grau de seriedade das pessoas que estão atrás desse projeto. Ou a pessoa ou as pessoas, uma pessoa que bota isso e estamos falando uma coisa que vale hoje 100 e poucos bilhões de dólares e não se apresenta para o mundo, é que ela realmente respeita muito a criação dela. Legal. O próprio... É deixar o ego de lado, né, para criar uma coisa muito maior que vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. Verdade. Eu compartilho dessa sua visão. Legal. É legal, né, que o próprio Glauco, né, quando eu conversei com ele aqui, ele falou que ele já teve preconceito com as criptomoedas e que um dos fatos que fez com que ele começasse a respeitar foi a prisão de um criminoso pelo FBI e ele tinha criptomoedas. E quando o FBI apreende algo ilícito, eles incineram. E ali eles leiloaram, né? E ele falou, pô, se o FBI leiloou Bitcoin, não tem ilicitude. Se o FBI pode vender, por que eu não posso comprar, né? Que era o que ele falava. E aí eu queria entender um pouco de como foi esse momento que vocês saíram do mercado financeiro e, assim, qual de vocês virou para o outro e falou, cara, o negócio é cripto, e os outros toparam ou falaram, você tá louco, né? Como é que foi esse movimento? Eu acho que todo mundo, o primeiro impacto é você tá louco. Foi comigo, pelo menos. Então, como é que foi? Eu conheço o Axel há algum tempo e o Axel foi o primeiro que entrou nesse mundo. Então, ele tinha saído do BTG, começou a olhar a tecnologia e começou a fazer alguns investimentos de tecnologia que levaram ele para o Bitcoin. E ele se apaixonou e começou a falar com os amigos, ele virou evangelista. Então estamos em 2016, meio de 2016, ele veio me contar, eu sou um cara que sempre vi vários ativos diferentes e eu olhei e falei assim, não, isso aí é um esquema, isso aí é... Me fala assim uma coisa, quanto é chinês nessa brincadeira? Daí ele falou assim, 80% do mercado. Eu falei assim, não, se é 80% não existe mercado, isso aí eu não quero. Moral da história, a China proibiu as transações em Bitcoin e hoje responde por menos de 5% do mercado e o Bitcoin está, na época a gente está falando de $600, hoje está $5.000, então claramente eu tinha a visão inicial errada. Aqui até a gente costuma falar para o investidor colocar pelo menos que seja 1%. Eu tenho, né, do meu patrimônio nesse tipo de ativo, porque assim, ou vai virar zero ou isso vai ter uma valorização expressiva, quer dizer, eu sou muito contra esse preconceito contra ativos, né? A verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então expõe pelo menos uma parte do seu patrimônio a isso, né? Que é uma forma de você não perder uma onda, né, completa. Aí o que pode Eu acho que essa aí para mim é a mensagem central. Então você colocar, então tem aquela questão da convexidade. O que é a convexidade? Um ativo pode cair 100%, mas ele pode subir mais que 100%. Só que não é todo ativo que pode subir mais que 100%. Tem os ativos que têm mais probabilidade. Então vamos dizer o seguinte, um título do governo muito comum você ganhar. Você não vai perder quase com ele, mas você não vai dobrar, triplicar. Uma moeda, isso. Dólar. Então, não precisa nem falar. O dólar ele varia muito de paridade. Mas, pô, o Bitcoin é uma coisa que valia 1, hoje vale 5 mil. Eu já vi valer 20 mil. Então, não é uma coisa que... a gente que acompanha há algum tempo, estamos dizendo aí 1 ano e meio, 2, a gente viu acontecer. $20.000, né? $20.000. A gente usa sempre referência a dólar porque eu acho que ela é meio que nem o petróleo, meio baseado em dólar. Então, e a gente olha muito a pergunta que sempre vem, então e o risco dólar? Eu operei dólar 7 anos na minha vida e eu costumo dizer o seguinte, o risco dólar perto do risco dos outros ativos você não precisa nem considerar, não é essa. É uma piscininha infantil perto de um oceano. Exatamente. Então, fica tranquilo, não é o dólar, é bem maior
A gente está olhando uma coisa que é bem maior do que isso. Legal. E, Alexandre, antes da gente entrar no momento, de fato, das criptomoedas, que eu acho que é o que muita gente que gosta de criptoativos está nos ouvindo e quer saber, eu queria que você desse um exemplo, só para tornar isso mais concreto para quem não acompanha esse mercado, do que, de fato, pode mudar muito na nossa vida no dia em que os criptoativos forem ainda muito maiores do que são hoje em volume no mundo, né? No dia em que eles se consolidarem. O que vai mudar? Olha, isso é super bacana porque é um exercício de até futurologia. Mas eu vou dar alguns fatos, né? Eu acho que a gente tem muitos serviços que dão para fazer melhor e mais eficientes com criptoativos. Então, mês passado eu tomei um empréstimo de $10 na internet e me levou 47 segundos para concluir. Ou seja, eu estou dizendo, eu não liguei para ninguém, eu entrei num site, eu tomei um empréstimo e deixei criptoativos como garantia em 47 segundos. Este é uma moeda que chama Maker. Hoje em dia tem alguma coisa com $100 milhões já de empréstimos nisso. Então estamos falando o seguinte, mais interessante, custo do empréstimo 2,5%. Barato. Ao ano, né? Ao ano. Que é a história da desintermediação, é isso, né? Na veia. Você fez uma transação financeira onde você não sabe nem a contraparte, mas tem garantias. Nesse mundo, o banco não existe? O banco como a gente conhece hoje? Eu acho que o banco ele está em transformação. O que a gente conhece hoje é diferente do que a gente conhecia em 10 anos e é diferente do que ele será em 10 anos. Eu acho que sempre vai existir banco. Eu acho que a transformação não é imediata. Mas, sem dúvida, os próprios bancos estão virando empresas de tecnologia e as empresas de tecnologia estão virando banco. Então, a Apple virando Apple Cash. Não é à toa, existe... Para mim, é tecnologia. O Play é tecnologia, né? Eu costumo dizer que o nosso fundo é um fundo de tecnologia. Não é um fundo de moeda, é um fundo de tecnologia. Porque são tantas as possibilidades que a tecnologia nos traz. A diferença gigante é que a gente vive um mundo de tecnologia centrada. Então, são big players que têm muitos programadores. E esse mundo é um mundo de tecnologia descentralizada, onde grupos de programadores se reúnem para justamente perseguir o que a gente pode fazer melhor. Eu acho que é isso que está por trás. Então, voltando lá ao Bitcoin, quando o cara deixa de lado o ego e constrói uma coisa que pode ser para a humanidade, eu acho que ele não é único. É bem bacana você ver o ethos dessa turma, que eles pensam grande, né? O sonho grande, quem gosta de sonho grande, os sonhos lá são gigantes. Legal. Uma das coisas que me fez até te chamar aqui para esse podcast é que você me escreveu há algumas semanas, né, naquele dia que teve uma alta bem forte do Bitcoin, depois de ter passado um longo período de quem investiu e assim, é até um mercado que eu acho que você tem que ter paciência, né? Mas algumas pessoas começaram a perder dinheiro e de repente veio uma super alta algumas semanas. E aí você me escreveu dizendo que achava que talvez pudesse ser o fim do Crypto Winter, né? Por que você acha que pode ser? E você ainda acha que pode ser? Eu acho que estamos bem... A disputa estamos disputando isso dia a dia. Então, o que aconteceu lá? A gente viu o mercado cair de $20 mil até $3.180. Ficou muito tempo brigando ali 3.500 e chegou um momento ali, então ele fez a mínima em dezembro, meio de dezembro de 2018, e daí chegou um momento que ele começou a se recuperar. A gente viu o volume. Então eu não sou um grafista, um analista técnico de mão cheia, mas eu leio os analistas técnicos bons. E eles falaram, olha, está com sinais de fundo e só consolidou. Então tem a famosa média móvel dos 200 dias, a gente rompeu, está acima dela. Então, a nossa expectativa é grande. E aí eu vou trazer um pouco de informação. Um privilégio que a gente tem é ver fluxo. Como a gente é um fundo, a gente mensalmente recebe clientes e perde clientes. Então, uma informação que eu acho bacana, a gente raramente perde um cliente. Tá certo que a gente não tem tantos clientes assim, mas raramente a gente perde um cliente. Quem compra sabe o que está fazendo, sabe que é para longo prazo, talvez. E as perspectivas para esse mês são recordes de captação. Que legal. Então, acho que isso mostra um pouco qual que é o que a gente imagina, que muita gente queria comprar, mas não se deve comprar na queda, principalmente uma coisa que varia tanto. Então, acho que até saudável. Começa a comprar na alta e vai distribuindo a compra através de alguns meses. Eu acho que essa estratégia aqui é a vencedora. A gente não fala isso... Eu acho que talvez o mercado de criptos é o que melhor ensina um investidor a investir.
porque as oscilações são tão grandes que você pode sair de um gênio para um perdedor em uma semana. Eu conheci um investidor esses dias que ele falou isso. Eu comecei por criptomoedas e aí depois eu comecei a investir em bolsa. Aí eu achei que bolsa era super tranquilo. Aí sempre com essa orientação de investir pequeno, né? E o fundo de vocês tem um mínimo baixo, né? Então dá para quem quiser comprar, investir pequeno, R$1.000. Né? Isso, a gente tem um mínimo de R$1.000. A única coisa que eu diria é o seguinte, não é um mercado para entrar esse mês e sair no próximo. Qual que é o horizonte de investimento? Então, eu acho que tem que ser no mínimo 6 meses, porque senão, primeiro que você tem que entrar pequeno, segundo você tem que ter, a hora que você entra pequeno, você aguenta um pouco mais de tempo. Isso. E talvez de todos os mercados, esse seja o mercado que você tem que respeitar mais. Uhum. Legal. E aí, falando de horizonte de tempo, eu acho interessante levantar também que, como você falou mesmo, você está investindo no mercado de tecnologia, né? Então, as implementações tecnológicas, elas levam tempo naturalmente, né? O desenvolvimento da base de tecnologia, da infraestrutura, isso tudo caminha devagar. Então, você tem que realmente ter paciência, porque o ativo vai caminhar no mesmo pace, né? E vocês trabalharam em tesouraria de banco, né? Credit Suisse, Indosuez, Pine, BTG Pactual, Santander. É diferente negociar a criptomoeda? Esse mercado também tem um mercado aberto, confiável? Então, o que é semelhante e o que é diferente? Olha, eu acho que é muito mais semelhante do que diferente. E a diferença é uma diferença interessante. Eu acho que esse é um mercado praticamente dominado por algoritmos. Algoritmos são os famosos robôs. Eu já tive o privilégio de operar vários mercados, mas vários mesmo, e eu nunca tinha conhecido um mercado tão com tanta liquidez, com tantos players no mundo inteiro. Então, é um negócio que é 24/7 no seguinte sentido, não para nunca. Uhum. Então, segunda, eu acordei de madrugada, porque teve um movimento grande, a gente olhando o movimento, provavelmente era o pessoal da Coreia do Sul que adora esse mercado. Mas assim, isso é muito diferente. Uhum. Não tem fechamento. Uhum. Então, o mercado não tem fechamento, só daqueles que chega, tem apito. Eu fiquei 20 anos toco o sinal, começo o meu trabalho, toco o sinal, termino o meu trabalho. Não tem mais sinal. Abertura e fechamento de bolsa, né? Não tem mais. Mas e aí, como é que você dorme nessa? A gente vai acostumando. Acho que no começo foi muito difícil. Mas daí você também tem a vantagem de você gerenciar seu tempo. E é um pouco da descentralização da liberdade. Então, puxa, super bacana você poder acordar às 2 da manhã e trabalhar, mas também às 10 da manhã você está fazendo outra coisa. Uhum. Mas quem quiser, 20 horas por dia tem mercado. Então... Nossa, que louco. Eu acho que assim, já é todo mundo doido no mercado, trabalhando durante o dia. Imagina de dia e de noite, sem sono. Nossa, muito. No começo você realmente perde o sono, né? Você fica tão entusiasmado com aquela coisa toda. Mercado 24 horas, você fica meio ligadão, assim. E como é que escolheu o criptoativo certo? Eu acho que esse é o segredo. Eu não acredito que alguém saiba qual que é o certo. Então, o que a gente se dispõe a fazer é gastar bastante tempo estudando, conhecendo os projetos, conhecendo as pessoas, conhecendo a função utilidade, o que é isso, o que esse projeto ele desafia no mundo real. E dentro da nossa avaliação, fazer uma carteira. Então, eu diria um pouco que é parecido com ações. Só para vocês terem uma ideia, estamos falando aí de um universo de 2.000 criptoativos. Nossa, é muito. É bastante coisa. E desses aí, a gente foca dos principais. Então, acho que eu diria que a gente gasta 80% do nosso tempo nos 20 principais. E o restante a gente tenta achar aquele que vai ser o que... Não precisa nem ser o maior, mas se você pega um que é mínimo e que ele vira médio, volta aquela questão da convexidade, a tal da convexidade, que é uma das coisas que a gente tenta buscar o tempo todo. Dá um exemplo de uns que você gosta hoje. Então, vamos dar um exemplo. O IOS é um ativo que a gente adquiriu a primeira vez, que é um que a gente adora, e ele era o 25º maior. Hoje ele briga entre quarto, quinto. Nossa, cresceu muito. Então, esse tipo de... Eu acho que essa é a função do fundo. Então, como é que eu resolvi o fundo? Aí a gente tenta gerenciar como a gente gerenciaria para a gente. Literalmente. Então, a única vantagem que a gente tem é que estamos há algum tempo nisso, temos um treinamento de mercado. Então, quando você fala, estamos falando de 75 anos trabalhando em banco, entre nós três. Nossa. Então, todas essas questões para a gente são fundamentais. Então, estamos super orgulhosos que estamos passando aí
recebemos a nossa primeira auditoria. Ah, que legal. E para a gente é um marco, né? Aham. Porque imagina em 2016 você abrindo um fundo de criptoativos, não dava. 2017 a gente brigou e conseguiu. Então tudo que a gente faz é meio... Estamos no início. E para vocês abordar cliente mesmo, né? Eles devem... O primeiro contato deve ser, isso é sério mesmo, né? Você tem que contar toda uma história, não é igual sugerir um investimento em bolsa, vai... Para vocês, deve ter uns amigos que falam, você tem certeza do que você está fazendo, né? É porque vocês são 3 pessoas muito sêniores. Você não olha, você olha para os 3 e fala, não é possível que os 3 ficaram loucos juntos. Então, vocês são muito sérios, são pessoas conceituadas de mercado, né? Então, mas esse primeiro contato, né? Fazer as pessoas investirem, não é... Mudou muito. Então, estamos falando, quando a gente lançou lá, a gente falou com bastante gente, todo mundo recebeu, todo mundo educado, mas você olhava e metade achava que era uma pirâmide, vamos no extremo. Uhum. Ele não vai falar para você, mas você via no olho dele. E muito legal que a outra metade, a gente está voltando a conversar agora, e eles estão falando, olha, já passamos pelo teste de fogo, não acho que isso aí não é uma pirâmide, não acho que é uma moeda, mas eu acho que isso é um ativo interessante. Uhum. Então, por isso que eu acho que passa por todo mundo. Eu falei a minha história. Eu também, a primeira vez que eu olhei, eu falei, isso aqui... Eu falei literalmente, isso aqui é um esquema, isso aqui... E hoje eu sou apaixonado, assim. Então, uma mensagem que eu queria deixar é que a gente realmente acredita. A gente pode estar errado, mas a gente vai errar acreditando. E tudo que a gente vê no desenvolvimento meio que corrobora. Então, mesmo você falar com uma pessoa inteligente que acha que você está meio viajando e daí de um ano depois ele te ouve e investe, é uma vitória, né? Não para a gente, mas é uma vitória do ecossistema mesmo. Desse mercado, né? Sem dúvida. Eu tô completamente comprado com você, assim. Eu acho que o mercado mudou muito nos últimos meses, principalmente em 2018 ali, né? Cresceu muito a profissionalização e eu acho que você, mais do que ninguém, está sentindo isso na pele com a captação recorde aí esse mês, né? E eu acho que os grandes entrantes, então assim, a gente está falando, acho que um tema importante, que não estamos falando agora mais de nomes que ninguém conhece, estamos falando que a Bolsa de Nova York vai ter uma bolsa de cripto provavelmente esse ano. Estamos falando que a Fidelity é provavelmente o maior casa de investimentos do mundo. Acho que eles têm 8 trilhões de dólares de ativos. Sob gestão, né? Isso, eles vão entrar nesse... Eles adoram e vão lançar um Fidelity Digital. Então, é muito mainstream, é muito gente séria. Sim. Então, acho que o grande impacto para mim foi quando o David Swensen, que é o que eu mais admiro no mercado de fundos, o alocador da Universidade de Yale, que é o cara que fez muito dinheiro investindo em fundos e que é super tradicional, é o mainstream para mim, decidiu investir uma parte do dinheiro que ele aloca da universidade em fundos de criptomoeda, né? Esse dia eu falei, acho que tem algo aí. Tá na hora de eu olhar, né? Eu acho que é legal que assim, as primeiras pessoas que se tocarem acontecendo mesmo essa tendência vão ser as que mais vão ganhar com o processo, né? No fim das contas. Então, acho que tem uma perspectiva de valorização grande. E o que dá segurança é que se você errar, você vai estar errando com o MIT, com a Harvard, né? Vai estar errando com todo mundo. Eu tinha um chefe que falava, é melhor você perder dinheiro com uma boa explicação do que ganhar dinheiro sem explicação nenhuma. Eu acho que um pouco nesse... Mas assim, um recado, eu acho que uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, ninguém tem. Então, acho que a grande dúvida é, tô atrasado. Eu não sei responder se está atrasado ou não. O que eu sei dizer é que ninguém tem. Estamos falando aí que a estimativa é que 30 milhões de pessoas têm Bitcoin, que é a maior. 30 milhões no mundo de 7 bilhões. E a gente fala com esses caras que são super bons investidores, nenhum deles tem. Estão começando a ter. Então, é muito, muito cedo ainda no ciclo de investimento. No ciclo de investimento, estamos falando... Quando você fala de Yale, eu falo assim, putz, que fantástico. Realmente ele é... E isso deve abrir uma concorrência dentro dos gestores de endowment funds. Então, eu acho que eles estão numa posição muito mais difícil do que... Olha que coisa interessante. Eu acho que o investidor de atacado está numa posição muito mais difícil do que o de varejo, porque estamos falando que no Brasil os números são 1 milhão de CPFs na Bolsa. Em Bitcoin. Em Bitcoin, que é o mesmo da Bolsa que está quase batendo. Eu acho que é maior em Bitcoin. Já passou. Já passou, né? Porque a Bolsa ainda nem bateu o 1 milhão ainda. Então, eu não conheço nenhum ativo que o varejo chegou na frente. É verdade.
No Brasil o institucional é um pouco devagar, você vê, por exemplo, investimento no exterior, o institucional andou mais devagar do que a pessoa física também, então eu até acho isso interessante, eu acho que eles são muito tradicionais, né, e o varejo acaba se aproveitando até e ganhando dinheiro com esse tipo de iniciativa, lembrando que a gente fala que não é para você colocar todo o seu dinheiro nisso, né. E Alexandre, o Bitcoin mesmo seria a moeda de quem não conhece direito de criptomoeda, ou ele mesmo sim parece um ativo interessante? Já está caro demais? Eu acho assim, o que eu digo é, Bitcoin é espetacular. Então, mesmo os que compram, uma coisa é você entrar numa corretora e comprar um zero nada de Bitcoin. Tira da corretora, manda para o seu filho, manda para o seu sobrinho que mora em outra cidade, usa. Porque não adianta assim. Eu me apaixonei a hora que eu usei. Uhum. E a hora que você usa, então, quem já usou o cartão de crédito para comprar comida na internet e teve recusado, que foi o meu caso, você fala assim, puxa, eu não quero mais passar por isso, eu quero apertar um botão e vai. Uhum. E esse apertar um botão e vai é criptomoeda. O que você já consegue comprar com criptomoeda hoje? Pouca coisa, você consegue comprar passagem, assim, o ramo de turismo tem bastante coisa, mas, por exemplo, tem um cartão de crédito que você pode carregar, é um cartão pré-pago, você carrega com criptomoeda na moeda que você quiser. Então, olha que bacana. Então, você pode ir dar a volta ao mundo com cartão de crédito. Então, inclusive, nesse site, a gente acaba conhecendo muita gente interessante. Teve uma história que eu acho fantástica. Deve ter uns 25 anos. O menino comprou lá atrás, ficou com muito dinheiro. Não sei quanto é muito dinheiro, mas eu sei que ele está dando a volta ao mundo para testar onde ele usa criptomoeda. Ele foi com criptomoeda e já está no Japão. Então, que legal! Usando só criptomoeda? Só criptomoeda. Inclusive, o Japão está muito forte com cripto, né? Eles usam muito. Japão é um dos países que está mais na frente. Então, quando você vê Japão na frente, Suíça na frente, você fala, puxa... um que foi fantástico, Venezuela usa bastante uma moeda chamada Dash. E por quê? Porque o papel moeda deles realmente perdeu... Corroeu, né? Perdeu a paridade. Então, os caras conseguem viver lá na Venezuela com o Dash. E o que é fantástico nisso é que na Venezuela você tem o problema de remessa, né? O câmbio é um câmbio controlado pelo Estado e na criptomoeda não tem isso. Você vai receber... você consegue continuar recebendo a criptomoeda mesmo se o Estado não te deixar receber a moeda do próprio Estado. Que legal. Você consegue, eu vou insistir um pouco nessa ideia, eu perguntei como banco, mas é um substituto das moedas tradicionais? Você consegue imaginar um mundo em que o mundo tem uma única moeda ou algo assim? Ou não? A gente tem que pensar que os dois vão conviver. Então aí eu vou ser eu vou usar a teoria econômica e não que eu estou inventando, mas que gente séria falou. Então o presidente do Banco Central de São Francisco falou numa palestra que a gente estava que a teoria econômica aceita dois tipos de moeda, a moeda privada e a moeda pública. A moeda pública, entenda-se o real, o dólar. E o Bitcoin, ele pleiteia ser uma moeda. Eu não acho que é uma moeda. Eu acho que talvez no futuro, daqui a uma década, ele talvez seja uma moeda. Hoje ele não é nada. Ele simplesmente é uma tentativa de ocupar um espaço. Então, na teoria econômica, ela comporta duas moedas. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. A história de moedas privadas existem. Então, patacones na Argentina, quando eles emitiam, existem. Mas você acaba não conseguindo, no tempo, se sustentar, porque o Estado vem e fala, opa, eu quero só eu emitir a minha moeda. Então, eu acredito que o Bitcoin, ele talvez seja o melhor candidato a isso. E essa história da competição com o formal, o institucional, como é que é isso? Você acha que os governos vão acabar resistindo um pouco a isso, a criptomoeda? Como é que está esse avanço regulatório? Eu fiquei bem impressionada quando saiu esse ofício da CVM falando, cara, esses 20% que o fundo pode investir lá fora, não tem nada impedindo que ele invista em criptomoedas, né? Para mim é um grande selo, porque a CVM é bastante conservadora. E esse caminho da regulamentação está acontecendo no mundo todo? E mais, é uma possibilidade de valorização para a criptomoeda? Ou você acha que os governos vão resistir até o fim? Eu acho que o século XXI é o século do coletivo. Eu acho que isso é uma tendência. Eu acho que o papel do governo, não só no mundo, está sendo questionado. Isso aí, para mim, você pode nomear 4, 5 grandes exemplos. O regulador ele tem de ir atrás da sociedade, não na frente. Isso é muito interessante. No direito, você regula depois que a sociedade foi. E a nossa, vamos dizer, a CVM, que é o órgão que regula os fundos, ela foi muito bacana.
endereçando a questão do fundo. Então a gente conversou com eles, eles entenderam, eles já tinham um entendimento bastante bom, foi uma surpresa agradável. Então a nossa, eu posso dizer pela experiência própria, né, só isso que eu posso dizer, é que foi positiva. Então eu acho que o regulador, ele entende que o desafio dele no século XXI vai ser muito maior do que nos séculos passados. Legal. Nicolas, faz uma pergunta difícil aí para Uma Alexandre. pergunta difícil? Vamos lá. Para aquelas pessoas que são apaixonadas por criptomoedas, estão nesse momento aí com alguma dúvida, que eu tenho certeza que também está na sua cabeça, Tá. traga para nós. Vamos lá. Você é a formalização do institucional dentro do mercado cripto aqui no Brasil, né? Eu acho que você é a maior referência disso aqui, haja visto que não tem nenhum outro fundo que faz o que você faz. Como que você tem visto essa questão de profissionalização do mercado ao redor do mundo? Você comentou o surgimento da BACT um pouco antes aqui, quando a gente estava tendo a nossa conversa. Acho que você pode falar um pouco sobre isso, sobre a Fidelity Digital Assets e também sobre os grandes custodiantes que estão vindo com novas soluções, as seguradoras, como que eles se encaixam nesse ecossistema? Eu acho assim, não sou eu a referência, né? Eu acho que a gente na BLP é um time, são 3 pessoas, acho que é legal falar isso. Eu realmente acredito no coletivo. E eu acredito também que muita gente viu esse século XXI, então esse movimento de digitalização de ativos. A fonética Mais foi... difícil que o seu sobrenome. Digitalização de ativos é uma realidade, né? Você vê hoje as plataformas de investimento, acho que essas sim colocam o modelo do banco. E o que a gente está vendo é que isso é mais uma etapa desse processo. Talvez, de novo, a cripto ela tem uma potência diferente dos outros ativos. Ela tem uma liberdade que os outros ativos não têm. Então, o que me apaixona nesse negócio é que eu estou vendo um mundo querendo sair do centralizado para o descentralizado e eu vejo um instrumento que tem potência. Significa o seguinte, um programador da Rússia, ele pode realmente, com 100 mil linhas de código, que não é uma enormidade, isso também é importante, estamos falando de tecnologia, Bitcoin são 90 mil linhas de código. Ele começou com 30 mil linhas de código, hoje tem 90 mil. Isso não é uma enormidade. E o cara é uma coisa que vale 140 bilhões de dólares. Então, a contribuição individual nesse mundo da tecnologia, ela tem um impacto muito grande. Então, acho que é isso que está por trás. Eu acho que são 2 movimentos. É um movimento de descentralização e é um movimento... E encontrou ferramental. E só encontrou ferramental porque hoje em dia o nosso celular tem a potência de um computador quando eu comecei no mercado financeiro. Verdade. Alexandre, para quem está começando, né, e aí eu que converso muito com o investidor tem sempre aquela coisa assim de onde no fim das contas está o meu dinheiro, né? Onde que é a custódia? E nos fundos em geral tem um conforto muito grande de falar, cara, no fim das contas, seja qual fundo de qual gestor você compra, o dinheiro está custodiado num bancão, porque os grandes custodiantes no Brasil são bancões. Onde no fim das contas fica custodiada essa criptomoeda na qual você investe e que eu acabo investindo em você para investir nela? Isso. Essa é uma pergunta super interessante, porque toda essa questão de custódia, ela muda muito no criptoativo. No criptoativos não tem custódia, não tem uma CBLC que você deixa lá e você olha e está lá. Você tem o tal do blockchain, então a custódia fica no blockchain e as chaves ficam espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o que a gente sabe é o seguinte, as soluções parrudas de atacado, elas estão chegando. E isso, para mim, é uma revolução no seguinte sentido, porque essa pergunta é uma pergunta válida, é uma pergunta importante, e ela vai ter uma resposta que elas estão custodiadas na Fidelity, ou talvez no Banco Itaú, ou talvez em quem quiser fazer o serviço de custódia. E eu acho que é questão de tempo. Aí eu me arrisco, talvez essa seja a única previsão que eu deixo. Essa, para mim, é tempo, não é se. Vai acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque o mundo que a gente vê, então a gente vê um mundo que talvez a ação seja uma ação criptográfica. Eu Como sou do que seria tempo. isso? Eu comecei, era ação ao portador. Daí depois era um livro no banco. Daí virou a CBLC. Ação ao portador era um papel, né? Era Eu um até papel. tenho um que você destaca os dividendos, um antigo lá em casa, que eu vou fazer um quadro dele. É super bonito, é legal. É legal. E daí você vira para o criptográfico, que é simplesmente usar aquela tecnologia que a gente começou falando, criptografia, para você ter é como se fosse um arquivo digital
onde a criptografia garante que aquilo é original e que você pode transacionar em qualquer lugar do mundo. É mais seguro do que o que a gente tem hoje? Pode falar isso? Depende de quem está, depende do ponto de vista. Então, o que a gente tem hoje, se um governo quiser se apropriar, ele consegue. Então, depende do ponto de vista. Sim, aí nesse caso seria mais seguro, então, o criptoativo. Eu acho que segurança não é um conceito absoluto. É segurança contra o quê? Então, qual que é? Eles chamam o vetor de ataque. Qual que é o vetor de ataque? Então, contra o governo, certamente é mais seguro. Mas ainda não tem a segurança que a gente quer que tenha e que vai ter. Eu acho que é a questão de tempo. Mas é legal falar o seguinte, esses caras são os caras de segurança. Se você falar quem são os maiores especialistas em segurança do mundo, são os caras de criptografia. Essa é a vida deles. Nasceu dali, né? Isso que é o mais legal. É isso. E aí você falou também da custódia ao portador para ações. Eu acho legal enfatizar que em cripto você também pode fazer a custódia dos seus ativos, né? Você tem os serviços de custódia surgindo agora, né? Para terceiros, mas geralmente você faz a custódia. Diferente das ações que você tinha o certificado, o que você custodia não é a criptomoeda, você custodia as chaves de acesso àquela carteira, né? Que é aquele monte de letrinhas que você tem que guardar. Aquelas letras e números, isso. Não, é isso. Eu acho que assim, a experiência é compra um zero nada e tem 8 casas decimais, então você pode comprar 1 centavo de real, baixa uma carteira do seu serviço, sei lá, se é a Apple, baixa uma carteira no celular, manda pro celular, manda R$10 pro seu celular, vê como é que funciona, manda pro seu filho, manda pro seu vizinho, vê quanto custa, vê como é que... E aí, vamos dizer o seguinte, aí você vai conseguir entender a potência da tecnologia. Muito legal. Bom, para a gente fechar, eu queria fazer aqui uma sessão que a gente sempre faz aqui no Sardinhas, sempre faz, né? A segunda edição, que é o Sardinhas Rapidinhas, né? Que é aquele esquema assim meio capricho, meio programa de auditório, em que a gente faz uma pergunta e você responde com apenas uma palavra ou uma frase, ou como você quiser. Então vamos lá, Sardinhas Rapidinhas. Sardinhas Rapidinhas. Alexandre, uma criptomoeda. Bitcoin. Um risco. Governo. Uma tendência. Descentralização. Um conselho para o investidor. Não fique de fora, mas entre pequeno. Essa é do Nicolas. Uma boa newsletter sobre o tema. Eu acho que você tem que ler tudo. Fala uma aí para ele procurar. Algo que você lê. Eu leio bastante coisa dos... Assim, é difícil essa centralização. Ele não gosta de centralizar, ele não é gosta. Descentralizado. Tá bom. Um ídolo. Pode Pelé. ser desse mundo? Não, pode ser Pelé, boa. Será que o Pelé usaria criptomoedas, investiria? Ele achava que a ação era perigoso, então Imagina. Talvez ele use. Se o Pelé estiver nos ouvindo, aí Pelé, convite fica aí para você conhecer criptomoedas. BLP. E um livro para fechar. Bitcoin Gold. Muito obrigada, Alexandre. Para a gente terminar bem rapidinho, porque algumas pessoas mandaram perguntas, os Sardinhas respondem. Eu queria dizer para vocês que vocês pediram, a gente já entrou em contato com o Henrique Breda para ele vir até aqui da Alaska, falar também sobre os investimentos deles em ações e participar do Rapidinhas. Estamos no aguardo da confirmação dele de dia e horário. E recebi inúmeras perguntas sobre todas as plataformas. Eu acho que tem mais plataforma de podcast do que criptomoeda, viu, Alexandre? Porque eu recebi várias perguntas. Mas vocês não vão colocar no SoundCloud, vocês não vão colocar no Spotify, vocês não vão colocar no X, coisas que eu nunca tinha ouvido na vida. A gente está tentando... Vocês não vão colocar no Deezer. Alguém perguntou aqui, quem ainda tem Deezer? Isso é coisa de velho. E aí eu escondi meu celular porque eu tenho Deezer. E então a gente está se espalhando aí pelas plataformas. Quero agradecer muito que vocês tenham participado. Se você quiser sugerir alguém para vir aqui, eu não vou conseguir muitos outros gestores de criptoativos, infelizmente, quem sabe no futuro, mas você pode mandar sugestões para sardinhas@empiricus.com.br. Queria agradecer muito sua participação, Alexandre, foi muito legal. Não, agradecer você que está ouvindo, né? Eu acho que ouvir, se informar, as boas fontes, esse é o trabalho do bom investidor.
fato. Então, o fundo do Alexandre, né, o BL Criptoativos, como ele falou, está distribuído na Genial e na Orama. Bom deixar claro, a gente é uma casa independente, então eu não ganho nada para falar do fundo aqui. Eu acho que é um fundo interessante porque te traz um ingrediente diferente ao seu portfólio. Obrigada também, Nicolas, pela sua participação especial hoje. Obrigado, Lu. Fico muito feliz da segunda edição do Sardinha ser sobre criptoativos. Acho que isso é muito bacana. Foi antes do juro, antes do câmbio. Pois tá é, vendo? E o mercado está precisando de educação de qualidade referente ao tema. Legal, obrigada, gente. Então a gente se encontra na semana que vem. Beijo, tchau, tchau.